Boa noite, igreja. Hoje recebi a missão de trazer a mensagem para a igreja e é um privilégio estar aqui. E a gente vai dar continuidade na nossa série de mensagens, que é a Terceira Guerra Mundial. Hoje, quem pôde acompanhar e assistir durante o culto da manhã, o pastor Juan falou um pouco sobre os rebeldes, sobre aqueles que, de alguma maneira, se rebelaram contra Deus e também afastaram outras pessoas de Deus desses caminhos. E ele usou muito, e ele falou sobre a base do texto de Cora. Foi uma pessoa que se rebelou e também levou outras pessoas a se rebelarem contra Deus, contra o seu povo, contra ali Moisés, que estava sendo usado por Deus pelo povo. E hoje vou trazer uma mensagem para a gente sobre egoísmo e individualismo. E com certeza é algo que a gente consegue destacar e ver nitidamente em todas as guerras que a gente vê por aí. Então a gente viu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra, a guerra agora de Rússia e Ucrânia. E não seria diferente também na nossa Terceira Guerra Mundial ou a nossa vida, a nossa guerra espiritual constante. Não seria diferente no que a gente vive no dia a dia, não seria diferente no que a gente vai viver ainda. E para isso, queria convidar vocês a abrir o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Que diz assim: Saibam disso, nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mas amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Vamos orar? Eterno Deus, Pai, obrigado primeiramente porque a Tua palavra é viva, porque a Tua palavra, ela nos traz clareza sobre quem é o Senhor e também sobre o que o Senhor deseja de nós, Pai. Que essa palavra seja ministrada não através de mim, mas do Senhor, e que ela transforme, Pai, nossas vidas, nossos corações, nossas mentes, Deus. Essa é a minha oração no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, o egoísmo em sua natureza, a gente consegue ver em Gálatas 5:20, que primeiramente ele é uma obra da carne. O egoísmo, ele é aquele que está junto com a inveja, ele é aquele que está junto com o pecado sexual, com a impureza, com a mentira. O egoísmo, ele está junto com essas coisas. Então, ele é mais uma das obras da carne, em que Deus nos fala para que nós estejamos alertas o tempo todo, para que nós estejamos preocupados em não cair, em não seguir esses pecados, em não estarmos imersos nisso, para que a gente não esteja flertando com eles, para que nós não estejamos de alguma maneira cometendo esses pecados sem que nós estejamos atentos e alertas. Então o egoísmo, ele é uma obra da carne que leva ao individualismo, ou seja, eles no final de tudo vão nos levar à falta de amor. Como o texto nos diz, no versículo 4, no último versículo, ele fala que todos esses traidores, precipitados, egoístas, inimigos do bem, são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E o egoísta não é diferente. Ele é mais amante do prazer, mais amante de estar acima de tudo do que amigo de Deus. Ele é mais amante de falar de si mesmo do que ceder ao próximo. O egoísta, ele em alguns momentos, ele vai falar mais sobre ele mesmo do que sobre qualquer coisa que está acontecendo, ou sobre qualquer pessoa que está ao redor dele. E na última mensagem, semana passada, o pastor Juan disse que nós podemos ser nossos próprios inimigos. Agora, com o egoísta, nós podemos ser nossos próprios inimigos, mas também inimigos de todos que estão ao nosso redor. Porque o egoísta, para ele só existe ele, só existe o seu eu, só existe o seu desejo que precisa ser satisfeito e nada mais. Então o egoísta, ele vai se colocar acima de tudo e todos, e para isso ele não vai medir esforços
Para isso ele não vai pensar nas consequências, e para isso ele vai passar por cima do que precisar ser passado. Porque o egoísta, ele está mais preocupado com o que os outros vão pensar dele do que com o que Deus vai pensar sobre ele. E além de se tornar egoísta, nós também nos tornamos individualistas. E o individualista é aquele que, se para mim está bom e para você está ruim, então está tudo ótimo. Agora o que não pode é para mim estar bom e para o resto estar ruim. Para mim estar ruim e para o resto estar bom. Não pode para mim estar tudo bem, para mim estar tudo perfeito e para os outros também estar perfeito. O egoísta, ele precisa com que tudo que ele faça esteja somente bom para ele. O egoísta precisa com que tudo que ele faça traga satisfação somente a ele. E aí a gente consegue navegar pela palavra de Deus e ver que temos pessoas que pensaram no seu próprio prazer, teve pessoas que não pensaram no seu prazer e pensaram no seu próximo, que amaram como Cristo nos amou. O egoísmo vai nos levar ao individualismo, mas também à rivalidade. A palavra na origem, egoísmo, vem de eritheia, que pode ser traduzida da pura ambição, egoísmo e rivalidade. E a rivalidade nada mais é do que um querendo estar acima de outro, um querendo estar acima do outro, querendo conquistar, querendo vencer, e aí a gente tem a ambição junta. Então o egoísmo, ele destrói casamentos, posições de trabalho, ministérios e tudo onde o egoísta pode estar inserido. Porque no casamento, acredito eu, que vou viver isso em breve, a partir do momento em que o homem não abre mão disso, não abre mão de um desejo dele próprio, automaticamente ele vai entrar em um conflito com a esposa. Da mesma maneira, se a esposa não abre mão de um desejo próprio, seja ele pecaminoso ou não, se ela não abre mão disso, automaticamente vai haver conflito, vai haver rivalidade. Então, no momento em que um dos dois não abre mão, um dos dois não pensa sobre isso, não pensa sobre eu preciso amar essa pessoa, eu preciso me colocar, eu preciso me sacrificar, ali sim vai haver rivalidade. No mercado de trabalho não é diferente. Pode ser o funcionário do setor mais inferior ou pode ser o chefe, o dono, o CEO da empresa. Se não houver humildade, não houver amor, se houver, ao contrário disso, somente egoísmo e rivalidade, aquilo ali também vai ser destruído. Ou aquele chefe vai ser destruído por querer colocar todos abaixo dele, ou aquele funcionário vai perder aquela posição que ele julga ser a mais baixa, porque ele gostaria de estar acima. E aí isso vem da ambição, porque às vezes ele deseja tanto estar acima, mas ele não se qualifica, ele não busca, ele não trabalha para isso. E aí com o egoísmo, ele acha que ele é o melhor de todos, ele acha que somente ele faz o trabalho bem feito. E no ministério, a mesma coisa, onde o orgulho toma conta. E agora eu sou o melhor pregador, agora eu sou o melhor líder de célula, eu sou o melhor servo do Kids, eu sou o melhor servo do Connect. E aí você não olha as pessoas que estão chegando e se espelham em você. O egoísta não olha as pessoas que já estão ali há tanto tempo, mas continuam humildes, continuam entregues a fazer a obra de Deus, a pregar o amor. E aí o egoísta começa a poluir aquele ambiente. E ele consegue acabar com o seu próprio ministério, com uma igreja, porque tudo que ele desejou foi estar acima de todos e ter o desejo de ser o melhor que todos. Ele esqueceu que no casamento não é mais só ele, agora é ele e a esposa, é ela e o marido. Esqueceu que na empresa não sou só mais eu o dono da empresa, agora eu tenho uma sequência, eu tenho inúmeros funcionários, eu tenho pessoas que dependem de mim, eu dependo de pessoas para que a empresa aconteça. E no ministério, ele esqueceu que não é só o líder do Kids, não é só o pastor, não é só a pessoa que ajuda na limpeza, mas ali são todos, para que todos cumpram a obra de Deus, todos falem do amor de Deus.
Então o egoísta ele não destruirá somente ele mesmo, mas o ambiente onde ele estiver inserido. E no final de tudo, o egoísta ele vai se sentir sozinho e abandonado. Porque não tem como o egoísta amar somente a si e ele se sentir amado pelos outros. Por mais que ele busque, por mais que ele deseje, ele vai continuar constantemente buscando a aprovação de todos para que ele se sinta amado por todos. No livro Ego Transformado, Madonna fala que em todos os shows que ela fazia, ela precisava fazer algo novo para que ela se sentisse espetacular, para que ela se sentisse melhor. Porque se ela fizesse uma apresentação repetitiva, as pessoas começariam a achar aquilo de uma maneira repetitiva, de uma maneira não tem mais atração, não há algo mais para que as pessoas venham me assistir. Então ela fala que ela precisa fazer algo diferente para que as pessoas gritem, aplaudam, ovacionem ela. E assim o egoísta, ele nunca está completo por inteiro. Sempre vai haver algo onde ele precisa buscar, seja a aprovação das pessoas, seja se achar melhor que os outros, mas ele sempre vai ter, nem que seja uma pontinha onde ele precisa preencher, e ele nunca vai conseguir preencher. Porque isso só é preenchido a partir do momento que a gente entende que nós precisamos abrir mão de nós mesmos e viver em prol das pessoas. E a gente consegue ver na Bíblia alguns exemplos de pessoas que foram humildes e outras que foram egoístas. Pode passar o slide? De novo? Então a gente consegue ver os humildes e os egoístas que de alguma maneira geraram alguma rivalidade, de alguma maneira foram individualistas, de alguma maneira eles geraram alguma guerra, alguma rebelião. E aí, o primeiro e talvez mais importante que a gente consegue ver como um exemplo de alguém que foi egoísta é Lúcifer. Satanás, ele por querer estar acima ou no mesmo nível de Deus, algo que seria impossível para ele gera uma rebelião. E ali ele consegue destruir 1/3 dos anjos, porque ele carrega consigo mesmo. Ele leva 1/3 dos anjos com ele. Porque todo o desejo dele era estar acima, era ser o mesmo que Deus, era querer ser o melhor, ser ovacionado, ser aplaudido, enquanto nem o próprio Deus busca isso. Nem o próprio Senhor busca aplauso, nem o próprio Senhor busca com que a gente fique ovacionando, com que a gente fale dele o tempo todo, no sentido de que ele é o melhor. E Satanás queria isso. Satanás queria se sentir o melhor, enquanto na verdade, quem criou todas as coisas foi o Senhor. Enquanto na verdade, quem criou todas as coisas foi o Senhor com amor, com humildade. E Ele é o Senhor. Ele é o único Criador. E Satanás queria se sentir igual. Satanás queria se colocar na mesma posição. Então Satanás a gente consegue ver tanto como um egoísta, como um individualista, como alguém que gerou rivalidade, porque 1/3 dos anjos seguiram Satanás e também tiveram esses mesmos desejos, esses mesmos sentimentos. E enquanto a gente vê que eles foram egoístas, tiveram rivalidades, também tiveram talvez brigas, isso tudo também foi causado pela ambição. Porque esse é o maior desejo do egoísta, e não é a ambição boa. Porque se a gente vê a ambição dos discípulos de pregar o evangelho, de batizar, de abrir igrejas, isso é uma ambição boa, isso é uma ambição vinda de Deus. Mas agora a ambição de Satanás e desse 1/3 de anjos era se sentir igual a Deus, era estar acima de Deus. Então Satanás é o primeiro personagem que a gente vê que ele foi egoísta, gerou contendas, rivalidade. Outro personagem que a gente viu, que a gente pode ver como egoísta e ambicioso, é Judas. Judas, apenas por algumas moedas, ele acabou entregando a Cristo, ele acabou
desejando somente aquelas moedas e não pensou em tudo que aconteceria. E a gente vê que Judas talvez se arrepende porque ele acaba se suicidando. E aí ele para pensar que foram apenas algumas moedas. Mas a ganância e o egoísmo, ele vai nos levar à morte. Pode não ser a morte terrena, a morte física, mas a morte espiritual. Porque enquanto nós buscarmos apenas nos sentirmos bem naquele milésimo de segundos, como qualquer outro pecado, seja o pecado que for, aquilo ali passa e pouco tempo depois nós estamos ou com remorso ou arrependidos. E aí de nada vale as moedas, de nada vale estar acima de Deus, porque Satanás foi lançado no inferno, porque Satanás agora não vive mais aonde ele já viveu, como Judas, que também viveu tudo aquilo com Cristo, mas no final de tudo decidiu traí-lo. Como Judas, que viveu os 3 anos de ministério com Jesus, mas no final de tudo, por ganância e egoísmo, por desejo próprio, ele decidiu trair Jesus. Ele decidiu não pensar nas coisas que Jesus havia feito. Ele não se recordou daquilo que Cristo fez, que foi curar, foi amar, foi multiplicar, tudo isso que ele viveu. Mas por algumas moedinhas ali, ele decidiu trair Jesus. E aí, acho que só no céu nós saberemos se Judas foi salvo ou não. Mas que ele teve arrependimento ou remorso de ter traído Jesus, ele teve. Porque a sua morte foi ele mesmo tirando a sua própria vida. E o egoísta também caminha nessa direção. O egoísta, uma hora, ele vai inflar tanto o ego dele que as pessoas não vão querer mais estar ao redor, perto, conversar, ter amizade. Não vão querer mais trabalhar juntos. Não vão querer mais sair, que seja para comer um lanche depois do culto. Porque o egoísta, ele consegue infectar todo o ambiente onde ele está. Afinal de contas, a pessoa mais importante ali é ele. Para que ele quer? Para que as pessoas vão querer estar juntas dele? E em contrapartida, nós temos também, seguindo, Nabucodonosor, que foi mais um personagem que buscou adoração para si próprio. Ele mandava em todo aquele reino, ele mandava em todas aquelas pessoas, a ponto de fazer elas trocarem de nome, como Daniel e seus amigos, a ponto de decidir o que as pessoas comeriam ou não. Mas no final de tudo a gente vê que eram pessoas manipuladas para que no final adorassem ele. Ele levantou uma estátua gigantesca de ouro, prata, bronze, cobre, para que as pessoas pudessem o adorar, para que as pessoas o aplaudissem, o louvassem, fizessem tudo aquilo que precisavam. E as pessoas eram obrigadas a isso. E o egoísta não é diferente. Ele vai desejar e ele vai fazer e manipular as pessoas para que elas possam aplaudir a ele, para que as pessoas não enxerguem os defeitos dele, mas para que as pessoas continuem impulsionando essas atitudes, para que as pessoas continuem falando: nossa, você é muito bom, você é perfeito, não tem ninguém melhor que você no ministério, não tem ninguém melhor que você nessa empresa. E o egoísta, ele faz isso. O egoísta, ele tenta manipular o ambiente aonde ele está inserido, como foi Nabucodonosor, como foi Lúcifer, como tantos outros egoístas. E acredito que você deve conhecer alguém que é assim, alguém que busca a glória para si, alguém que tenta o tempo todo estar acima de Deus, acima das pessoas, e só existe ele naquele pódio, só existe ele em primeiro lugar. Ele não pode dividir o espaço com mais ninguém. Nabucodonosor não podia dividir espaço com mais ninguém. Satanás não queria dividir o seu espaço com Deus. Ele era um simples anjo.
Um simples não, mas ele era um anjo, um simples anjo perto de Deus. E ele não aceitava a sua posição. O egoísta também, ele não aceita a sua posição. O egoísta e o individualista, ele também não aceita onde ele está inserido. Ele sempre precisa querer mais. E ele vai buscar isso de maneira errada. E não com a ganância boa, com a ambição boa, como a gente sabe. E ao contrário de Judas, que buscou por ganância, e Nabucodonosor, que buscou ser adorado, nós temos Moisés, que se humilhou perante Faraó em prol do seu povo. Eu fico pensando se Moisés não tivesse ido até o Faraó tantas vezes como ele foi. Se na primeira oportunidade, ou se nem tivesse a primeira oportunidade, se ele tivesse seguido a sua vida como ela era no Egito, satisfeito, pleno, o que seria do povo de Israel no Egito? Quanto tempo mais eles levariam para sair de lá? Mas Deus levanta Moisés e ele quebra tudo o que ele precisa quebrar de pecado, e ele vai até o Faraó, não uma, não duas, mas algumas vezes pedindo a libertação do seu povo. Agora, se Moisés fosse egoísta, provavelmente ele ia pensar: minha vida está muito boa, eu não preciso disso, ou ele fugiria sozinho. Mas ele foi humilde e amou o seu povo todo. Se Moisés buscasse a glória para si, ser adorado e ser exaltado, o povo de Israel poderia ficar preso por mais, não 40 anos, 80, mas muitos e muitos anos. Se Moisés, quando fosse chamado por Deus, ele decidisse ser egoísta, Deus ia tirar essa bênção de que foi a história de Moisés e usaria outra pessoa. Então, se Moisés não fosse humilde e não amasse as pessoas, o povo de Israel poderia ter ficado sofrido muito e muito mais tempo. Mas Moisés abriu mão de si mesmo, Moisés se quebrantou, e ele buscou o Faraó, não só uma, não só duas, mas até com que Faraó fosse quebrantado e libertasse o povo. Moisés, através da sua humildade, do seu amor e do seu chamado, principalmente, ele foi usado para libertar o povo. E não só libertar, mas como liderar aquele povo até a terra prometida. Por mais que Moisés não entrasse na terra prometida no final de tudo, ele foi usado. Ele foi usado como um líder, ele recebeu os 10 mandamentos, ele viu a glória de Deus. Ele fez parte de tudo isso. Agora, se em algum momento no meio do caminho Moisés também colocasse o egoísmo e colocasse ele acima de todos, haveria uma grande guerra ali dentro. Poderiam haver outros que também quisessem estar acima, assim como houve. Cora, como o pastor Juan pregou hoje, queria se rebelar, queria estar, achava que Moisés não merecia isso. Moisés teve problemas com a própria irmã, mas ele se manteve íntegro, ele se manteve firme, e não deixou com que o individualismo, o egoísmo crescesse dentro dele. Porque se crescesse, haveria rivalidade. Se ele crescesse, haveriam outras pessoas gananciosas e ambiciosas. Enquanto, na verdade, o único foco de Moisés era cumprir o seu chamado e chegar até a terra prometida. A gente pode ver também como um exemplo de alguém que foi humilde e entendeu o seu lugar com José do Egito. Porque José, ele tinha tudo para que ele se rebelasse, tudo para que ele se afastasse de Deus. Mas quando ele se torna governador e vem a crise, e ele recebe a sua família, os seus irmãos, ele poderia ter falado qualquer coisa, poderia ter rejeitado os seus irmãos, mas ao contrário disso, ele estendeu as mãos. E o humilde e o amoroso, ele faz isso. Em Gênesis 45 diz: cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhe: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Agora, pois, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas
que Deus me enviou adiante de você. Agora imagina se José fosse dominado pelo egoísmo, pelo individualismo, pela rivalidade. Como que seu pai o veria? Afinal de contas, o próprio pai não sabia onde ele estava. Mas se por causa dos seus irmãos ele decidisse não esticar as mãos, não os amar, talvez ali o seu pai também deixaria de o amar. Pois sua família estava precisando. Não havia alimento, não havia mantimentos, não havia nada. Apenas José, o seu povo, o seu governo tinha. Mas ao contrário de Judas, que foi ambicioso, de Satanás, que foi individualista, Moisés decidiu ser humilde e amar e entender que ele foi colocado ali para salvar vidas. Não só as vidas que estavam ao redor dele, mas todos que o chegassem, assim como foi a sua família. Sua família precisou e ele estava ali para estender as mãos, para dar suporte para tudo que eles precisavam. Se a gente pensar, José não precisava ter feito isso. Ou se ele quisesse, ele não precisava ter feito. Afinal de contas, ninguém nem sabia que ele estava vivo ainda. Ele foi preso, ele teve os problemas com a mulher de Potifar, ele teve diversos problemas que fizessem com que ele tivesse mais raiva dos seus irmãos, da sua família, do que amor. Ele poderia ser tomado por esse sentimento, mas não. Ele abriu mão disso, ele esqueceu de todas as coisas, perdoou, e ele estava ali para auxiliá-lo. O ego é um sentimento insaciável e você nunca conseguirá ser 100% cheio. Enquanto a humildade traz o sentimento de satisfação, porque acredito que todos aqui já tenham tido dias onde você fala: nossa, hoje eu fui muito humilde, hoje eu consegui abrir mão de mim mesmo, hoje eu consegui quebrar aquela barreira, hoje eu consegui vencer esse pecado, hoje eu consegui estender a mão sem querer algo em troca. José não tinha nada que esperar dos seus irmãos, eles estavam procurando para buscar comida. Se eles não tinham comida, o que mais eles teriam? Agora, a satisfação do humilde é da mesma maneira quando nós entendemos que Cristo nos ama. É algo que nós explodimos de felicidade. Ao contrário do egoísta, que dificilmente vai ter essa explosão de felicidade, esse contentamento. Afinal de contas, o verdadeiro contentamento nós só encontramos nas coisas que Cristo nos ensinou. Só encontramos nas coisas que Cristo nos mostrou como segui-las e como fazê-las. Abrindo mão dos pecados, mas também fazendo as mesmas coisas que Ele fez. Porque enquanto nós não fizermos aquilo que Cristo nos ensinou, nos direcionou, nós nunca estaremos 100% satisfeitos. O egoísmo é contra o que Cristo nos ensinou. E como eu disse, o egoísta nunca estará 100% satisfeito. O ego vai fazer você, o ego fará você acreditar que está acima de todos, enquanto na verdade você está abaixo de todo mundo. Porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. E ele acha que ele está vivendo a melhor vida de todas, sem pecados, sem erros, sem falhas. E na verdade o egoísmo dele está fazendo com que ele esteja abaixo de todos. Porque a partir do momento que ele acredita estar sendo superior, ali já há pecado em seu coração. Ali já há um problema. E não que os outros não tenham pecados. Não que os outros não errem, não pequem e não falhem. Mas a partir do momento em que ele acha que está acima, com certeza ele não estará acima. A humildade coloca todos no mesmo nível. E não existe o maior ou menor, melhor ou pior.
José não estava pensando se ele estava numa condição melhor que sua família. Moisés não estava pensando que ele estava numa condição melhor que o povo, ou que ele era maior perante Deus. Não. A única coisa que eles fizeram foi se entregar para aquilo que Deus os chamou. Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito. José foi chamado para ser um governador, para no final de tudo alimentar a sua família. Seus irmãos que tentaram sumir com ele como fizeram, que o venderam. Então a humildade, o humilde, ele vai entender que não existe alguém que está acima dele a não ser Deus, mas também ele sabe que não há ninguém que está abaixo dele, que nós estamos lado a lado, eu com as minhas características, defeitos e benefícios, e o próximo também, com as suas características, com os seus defeitos, com as suas qualidades. E a partir do momento que eu não enxergo dessa maneira, que eu começo a deixar com que a minha visão fique embaçada perante isso, que eu começo a me colocar para cima das pessoas, ali já está nascendo o pecado do egoísta. Ali eu já estou querendo alimentar o meu próprio ego. E não é para que nós também estejamos abaixo, nos autodepreciando. Não, é para que todos estejam no mesmo nível. Não há diferença entre o pastor Renan, o pastor Juan, o Samuel, a Priscila, eu, ou um membro que chegou ontem na igreja. Não há diferença. O que tem de diferença são ministérios, nomes e apenas isso. Numa empresa também, como eu disse, não há diferença entre aquele que carrega o caminhão ou aquele que é dono da empresa. São cargos. Então, no relacionamento, da mesma maneira, não vai haver diferença entre o pai, a mãe e o filho. São apenas posições. A partir do momento que a gente entende que não há diferença entre eu e a pessoa que está do lado, ali a gente pode entender que o egoísmo não faz parte dessa relação. Próximo slide. E agora a gente vai ver um pouco como vencer o egoísmo. E nada melhor do que a gente vê na vida de Cristo. Filipenses 2, 2-5. O apóstolo Paulo, ele começa a carta de Filipenses no capítulo 1, trazendo mensagens de agradecimento sobre o que a igreja estava fazendo com ele. Mas agora, ele vai trazer uma orientação para a igreja de Filipos também, que diz assim, versículo 2: Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, não tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham vocês a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Com Jesus a gente consegue aprender que nós não podemos buscar aquilo que nós desejamos, mas aquilo que o próximo deseja. No versículo 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Jesus já havia dito isso lá em Mateus 22, 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. No 36, colocarás o Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então, eu sou o terceiro. Deus em primeiro, o próximo segundo e eu em terceiro. E se a gente não entender isso, nós não vamos conseguir fazer o que Cristo fez. Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, nos traz a visão do Cristo encarnado e nos estimula a mudar a nossa forma de pensar, agir e amar. Pensar como Cristo pensou, que foi primeiro no próximo, nas coisas do alto.
Amar como Cristo amou, que foi um amor sacrificial, um amor que se entregou por nós. Um amor que não mediu esforços. A pior morte que havia, ele passou por isso. Porque a missão dele era amar, era morrer em nosso lugar. E as ações de Cristo, que nada foram para si, mas foram em prol do próximo. Cristo não era cego e ele curou o cego. Cristo não era paraplégico, ele curou o paraplégico. Cristo não precisava sair de onde ele estava para ir curar o leproso, mas ele saiu de onde ele estava, foi para o vale dos leprosos, curou o leproso. E essa deve ser a nossa atitude. Assim nós devemos caminhar. Da mesma maneira como Cristo pensou, agiu e amou. Porque se eu não pensar nas coisas do alto e no próximo, eu não vou conseguir agir como Cristo agiu e muito menos amar o próximo como Cristo amou. E em Marcos, Cristo muda o mandamento, não é mais amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas amarás o teu próximo como eu amei. Que difícil, principalmente para o egoísta. Que desafio, principalmente para aquele que pensa só em si mesmo. Porque se ele não consegue amar com o amor carnal, quem dirá com o amor de Cristo? Se ele não consegue ser humilde para entender que está no mesmo nível da pessoa, quem dirá amar de maneira sacrificial, a ponto de perder algo? Cristo perdeu a própria vida para nos amar. O egoísta não está disposto a perder 50 minutos do seu tempo, 30 minutos, não está disposto a perder R$10 enquanto ele tem muito mais do que isso. O egoísta não está disposto a não ser o centro da conversa, das atrações. Como ele vai conseguir amar alguém de forma sacrificial? Como ele vai conseguir amar alguém a ponto de sentir dor, seja na pele, seja emocional, chorar? Como que o egoísta vai amar alguém como Cristo amou? O amor de Cristo é o maior. O que a gente pode fazer é tentar chegar perto. Mas o egoísta, ele não vai chegar nem aos pés. Porque Cristo primeiro se esvaziou. Ele não se comparou a Deus. Ele não se colocou no nível de Deus. E ele era o próprio Deus. Quem dirá nós que somos pecadores? Quem dirá nós que falhamos todos os dias, constantemente? Se a gente não se esvaziar de nós mesmos, nós não vamos conseguir amar como Cristo amou. Cristo abriu mão de si mesmo, ele viveu em prol de todos e não de si mesmo. E ele abriu mão de todas as coisas. Ele abriu mão de todas as coisas para que eu e você tenhamos a vida eterna. Para que a gente experimente o amor de Deus. Ao contrário do jovem rico que não quis abrir mão de todas as coisas. Ele buscou constantemente, ele fez isso e aquilo, mas no final de tudo ele não abriu mão de tudo que ele precisava abrir mão. No final de tudo, ele continuou onde ele estava, porque o seu desejo de ter, o seu desejo de estar acima, de parecer ter mais dinheiro, de ter mais bens, de ter mais conquistas, era muito maior do que o seu desejo de ter a vida eterna. Porque para ele era muito difícil dar aos pobres tudo o que ele tinha. Para ele era muito difícil abrir mão de todas as suas conquistas. Para ele era muito difícil entender que aquilo ali no reino dos céus não valia nada. O jovem rico não conseguiu abrir mão do que ele tinha. O jovem rico, ele não conseguiu deixar o seu eu de lado. Cristo abriu mão do seu reinado, mesmo com toda a soberania, poder, autoridade. Ele foi humilde e decidiu nos amar. E agora, como a gente consegue entender que a gente precisa ser diferente de Judas, Nabucodonosor, e ser semelhante a Moisés,
a José e principalmente a Cristo. Primeiro de tudo, reconheça o seu problema. Aonde você tem buscado estar acima dos outros, ser superior aos outros. Reconheça onde há uma pontinha de egoísmo, há uma sementinha. Porque de toda semente nasce uma árvore. Reconheça se é no seu tempo, com seu dinheiro, no seu casamento, aonde você tem buscado se satisfazer, satisfazer a si mesmo. Aonde você tem visto que pessoas comentam e você às vezes ignora. Aonde você tem visto que você está satisfazendo mais a si mesmo do que colocando o outro ao seu lado. No casamento, a mulher busca somente satisfazer a si mesma. É sempre o restaurante que ela escolhe, é sempre almoçar na casa da mãe dela, é sempre a comida que ela gosta. Ou o marido, da mesma maneira. É sempre o futebol dele que vai passar na televisão, é sempre a música que ele quer ouvir, é sempre o churrasco que ele quer fazer. É sempre ele no centro de todas as coisas. É sempre ela no centro de todas as coisas. Aonde você tem enxergado que há uma pontinha de egoísmo, de individualismo. E nem precisa falar se já há rivalidade, é porque já há egoísmo. Já há uma busca por poder. Já há uma busca por posição acima dos outros, do próximo. Em seguida, para vencer isso, nós precisamos seguir a Cristo. Cristo abriu mão de si mesmo, de sua glória, para se entregar em seu lugar. Ele veio e nos ensinou sobre o amor e a humildade. E se não fosse por isso, nós estaríamos ainda condenados à morte eterna. Mas ele abriu mão de si mesmo, ele veio, ele nos amou, ele morreu, ele ressuscitou e ele vai voltar. Ele não só morreu, mas ele ressuscitou e ele ainda vai voltar. Ele ainda vai voltar e vai nos mostrar que o amor dele vence todas as coisas. O amor dele venceu a morte, coisa nunca vista. Mas ele vai voltar ainda. E agora a gente precisa dar um passo, que é o de transformação. Porque a partir do momento que a gente identifica aonde está a semente de egoísmo na nossa vida, nós entendemos que para vencer isso, nós precisamos ser semelhantes a Cristo, entender o que Ele fez por mim e por você. Agora a gente precisa seguir os seus passos, entendendo que o próximo não está abaixo de mim, mas ele está ao meu lado e eu devo amar ele da mesma maneira que Cristo amou. Eu preciso entender que o amor de Cristo é tão grande a ponto de se entregar, e eu também devo fazer isso com o próximo. E não é o próximo que eu conheço, pai, mãe, tio, tia, irmão, irmã, marido, esposa, colega de trabalho, amigo. Não, é qualquer um. Porque os discípulos não pregaram para quem eles conheciam. Cristo não morreu por apenas quem ele conhecia, mas ele amou e foi humilde perante a todos. E eu preciso buscar aonde está a ponta de egoísmo na minha vida. Isso não é uma ponta, isso já é uma árvore. Isso precisa ser quebrado. Isso precisa ser quebrado. E somente entendendo quem Cristo foi, ou exemplos mais carnais, Moisés, José, entendendo a importância da humildade e do amor na vida dessas pessoas através do que eles fizeram, somente assim eu vou conseguir vencer. Sozinho não vai ter jeito. Afinal de contas, o egoísta ele já tem de estar sozinho. Pense aonde está a pontinha de egoísmo na sua vida. Baixe suas cabeças.
E se você não consegue identificar, ore a Deus buscando, pedindo sabedoria. Deus, me mostra onde eu tenho sido egoísta, me mostra onde eu tenho deixado os outros abaixo de mim. Deus, me mostra onde eu não tenho seguido os passos de Cristo, aonde eu tenho deixado o amor falhar, não tenho sido humilde para entender. Somente o Senhor pode te mostrar. Deus, coloca pessoas no meu caminho para me mostrar que eu estou falhando nessa área. Deus, usa minha esposa para me mostrar. Usa o meu marido. Usa meu colega de trabalho. Usa o pastor Juan, o pastor Renan. Usa o meu líder de célula. Usa quem o Senhor precisar usar para me mostrar onde eu tenho sido egoísta. Pai, me mostra onde está faltando amor. Aonde está faltando amor sacrificial. Aonde está faltando aquilo que o Senhor me ensinou a fazer. Deus, nos colocamos aqui, Deus, perante ao Senhor, te pedindo, Deus, perdão, Pai. Perdão porque o Senhor nos ensinou a esvaziarmos de nós mesmos e às vezes a única coisa que a gente busca é nos colocarmos acima dos outros. A única coisa que nós buscamos é estar no centro de todas as coisas, Pai. Nos perdoa, Pai, porque o único que deve estar no centro e acima de todas as coisas é o Senhor. Nos ensina, Deus, a amar como o Senhor amou, a nos entregarmos como o Senhor se entregou, a sermos humildes como o Senhor foi. Porque sabemos que se continuarmos vivendo de maneiras egoístas, individualistas, Pai, nós vamos destruir famílias, ambientes, aonde quer que nós estamos. E esse não é o nosso desejo, Pai. Esse não é o desejo do Senhor, Pai. Nos perdoa, Deus, porque o egoísmo tem feito parte das nossas vidas e às vezes a gente nem percebe, Deus. Coloca a pessoa no nosso caminho, Pai. Nos revela, nos mostra, Pai. Seja hoje ainda, amanhã, essa semana, Pai, nos mostra onde a gente tem buscado nos colocarmos mais acima das pessoas do que amá-las. E nos ensina, Deus, a amar mais as pessoas, a ouvir mais as pessoas do que falar e viver mais para nós mesmos, Pai. Nos encha, Deus, com Teu amor. Nos encha, Pai, do desejo de amar as pessoas, Pai. Porque o Senhor nos amou antes de tudo. O Senhor morreu, o Senhor ressuscitou, Pai. E glória a Deus, porque o Senhor vai voltar. Essa é a minha oração, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Coloque-se de pé para que juntos a gente possa adorar o nome do nosso Deus, amém?